Bom, então o assunto de vídeo aula de hoje é de organização de matrizes. Então vamos começar com motivação. Então vai ser motivação matemática. Eu vou explicar por que exatamente aquela fórmula aparece na definição de matriz diagonalizável. Então vamos supor que A é matriz N por N. Então, vamos associar a matriz A uma função linear de Rn por Rn, que chama-se operador linear. Linear significa que ela preserva soma e preserva a multiplicação por escalar. Então, T de A, por definição de um vetor V, que nós tratamos como coluna, é nada mais do que multiplicação por matriz A, AV. Então, agora vamos supor que nós temos qualquer operador linear de Rn para Rn. Operador linear. Vou lembrar que isso significa que T de soma de dois vetores é soma de T de U mais T de V, preserva a soma e preserva a multiplicação por um escalar. Então, T de lambda V é igual a lambda T de V. Então, qualquer função linear com essa propriedade. Então, vamos escolher B, qualquer base de Rn. Vn, uma base de Rn. Então, podemos associar ao T e base B uma matriz N por N, que chama-se matriz de operador T em base B. É assim que a primeira coluna vai ser T de primeiro vetor de base, T de V1, coordenadas desse vetor em base B, e assim por diante para cada vetor de base. O último vai ser T de Vn, coordenadas em base B, que é coluna com N entradas. Então, por isso, essa matriz é uma matriz N por N. Bom, agora, vamos supor que nós mudamos base, que tivemos base B, e nova base é BQ. Fizemos mudança de base. Então, pergunta, como muda matriz de operador T com essa mudança? Então, vamos denotar por P matriz de mudança de base. Então, fórmula é a seguinte, que operador T em base nova, matriz de operador T em base nova, é nada mais do que P menos 1 por matriz de operador T em base antiga multiplicado por P. Bom, vamos ver que essa fórmula exatamente aparece na definição de matriz diagonalizável. Então, a ideia é a seguinte, que nós podemos pensar sobre uma matriz como matriz de um operador linear numa base. Às vezes, matriz pode ser entradas complicadas.
pode ter. Então, às vezes é melhor mudar base, em qual matriz desse operador linear tem forma melhor, que pode ajudar para cálculos matriciais e para estudar propriedades desse operador linear. Então, vamos começar com definição. Só vou lembrar que a definição já foi dada por professor Charles em videoaula sobre autovetores e autovalores de matriz A. Eu recomendo assistir essa aula antes de minha, porque eu vou usar definições de autovetores e autovalores. Então, definição. Então, vamos supor que A é uma matriz quadrada. Então, chama-se matriz diagonalizável se existem matrizes P invertível e D diagonal, tais que A pode ser escrita como P D P menos 1. Bom, no caso contrário, A chama-se não diagonalizável. Uma observação. Se fórmula A igual P D P menos 1 é equivalente ao seguinte, pode ser escrito assim, que D igual P menos 1 a P, que é exatamente a fórmula de mudança de matriz quando muda-se base, matriz de operador linear, que eu falei na parte de motivação. Bom, então nós queremos descobrir quando uma matriz é diagonalizável e, no caso afirmativo, como achar matriz P e matriz D. Então, primeiro teorema. Matriz, vamos supor que A é matriz N por N quadrada. Então, A diagonalizável se e somente se existe uma base de R N formada por autovetores de matriz A. Bom, então esse teorema já dá mais ou menos ideia como decidir se A é diagonalizável ou não. Bom, detalhes como calcular, como decidir, como, em casos concretos, calcular matriz P e D, eu vou explicar em outro vídeo, onde vai ter exemplos. Mas vamos ver de demonstração, já vamos entender a ideia. Então, demonstração. Então, por definição, A diagonalizável se e somente se A pode ser escrito como P D P menos 1
onde matriz D é diagonal. Bom, nós podemos isso reescrever para tirar P menos 1, escrever na forma multiplicando por P à direita de dois lados, como AP igual PD. Mas como não aparece P menos 1, eu vou precisar escrever que P é invertível. E vou manter a condição que D é diagonal. Agora, vamos isso reescrever mais uma vez um pouco melhor. Então, para isso, eu vou escrever matriz P usando colunas, tratando colunas como vetores de R e N. Então, V1, V2, Vn são vetores de R e N, interpretados como colunas de matriz P, e D é matriz com entradas λ1, λ2, λn na diagonal principal e 0 fora de diagonal. Bom, então nesse caso, igualdade AP igual PD pode ser escrito assim. O que é a primeira coluna de AP? É A multiplicada por primeira coluna de P. Então vai ser AV1. Segunda coluna, a mesma coisa, vai ser AV2. E última coluna vai ser AVN. Bom, parte direita, o que é PD? É fácil verificar que primeira coluna de PD é nada mais do que λ1, V1. Segunda coluna, λ2, V2. E última, λn, Vn. Eu recomendo vocês verificarem isso. Bom, então, agora nós temos condição que P é invertível, que pode ser escrito assim, que vetores, colunas V1, V2, Vn são LI, são linearmente independentes. Bom, condição que D é diagonal eu já usei, então já não preciso. Bom, agora nós podemos isso reescrever da seguinte maneira. Bom, vocês podem ver o que significa que duas matrizes são iguais. Que colunas correspondentes são iguais. Então, primeira coluna igual primeira coluna de matriz à direita, segunda coluna igual a segunda coluna matriz à direita. Então, mas todas as igualdades são parecidas. Então, pode ser escrito assim, que A por VI igual lambda VI para I de 1 até N. E também, observem, como temos N vetores LI, M espaço RN, então isso é uma base. Então podemos essa propriedade escrever que V1, V2, Vn é uma base de R e N. Mas vetores que têm essa propriedade, que se multiplicará por esse vetor vai dar múltiplo desse vetor, nós sabemos por definição que quando o vetor desse tipo não é nulo, que isso é autovetor. Então nós temos uma base de autovetores. Como é uma base, esse vetor não nulo. Bom, então demonstramos o teorema que matriz diagonalizável se somente se existe uma base de autovetores. Bom, mas para, na prática, calcular esse base, então vamos precisar mais uma teorema. Então, próximo teorema, teorema 2. É o seguinte. Então, vamos supor de novo que A é matriz
n por n. Vamos supor que temos λ1, λ2, λt, autovalores reais de matriz A, 2 a 2 distintos. Isso significa que λi diferente de λj, se I diferente de J. Por enquanto, eu não estou supondo que todos autovalores. Alguns autovalores reais de A. Certo? Então, vamos denotar por WI autoespaço associado. Autoespaço associado ao autovalor λi. E vamos denotar como BI é uma base de esse autoespaço WI. Então, podemos ter seguintes afirmações. Primeiro, vamos supor que temos soma V1 mais V2 mais VT, que é nula, onde esses vetores VI pertencem a autoespaços WI. Então, a afirmação é que esses vetores só podem ser nulos. Então, VI é nulo para todo I de 1 até T. Como isso interpretar? Isso vocês vão ver um pouco depois na item B, na demonstração de item B, que isso pode ser interpretado como da seguinte maneira, que se existe uma dependência entre diferentes, de vetores de diferentes autoespaços, então ela só pode ser trivial, certo? Então, não existe, então autovetores de diferentes autoespaços são LI. Então, mais ou menos isso significa item A. Então, vamos item B, segunda afirmação. Segunda afirmação é o seguinte, que conjunto B união de bases B1, B2, todas as bases de autoespaços que nós estamos considerando, que esse conjunto é sempre linearmente independente. Bom, e como consequência disso, e teorema 1, nós vamos ter o seguinte. Vamos agora em C, item C, supor que λ1, λt são todos autovalores. Todos autovalores reais de matriz A, 2 a 2 distintos. Então, A diagonalizável se e somente se soma de dimensões de autoespaços é exatamente a dimensão de Rn, que é N. Bom, como a demonstração não é muito complicada, eu vou demonstrar. Então, vamos começar com item A. Então, vamos demonstrar usando indução por número de autovalores distintos, por esse número T, certo? Então, observem que base de indução, quando T igual a 1, então a equação vai ser a seguinte
V1 igual vetor nulo. Claro que a afirmação é verdadeira, porque o vetor já é nulo por essa equação. Então, vamos agora supor que nossa afirmação, já demonstrada para todos os valores de t menores do que m, certo? E vamos mostrar que, nesse caso, vai ser válida também para o número n. Bom, m é qualquer número natural maior do que 1. Então, vamos supor que temos soma V1 mais V2 mais Vm, m elementos de autoespaço, vetores de autoespaços, que é nulo. Essa equação eu vou denotar como estrela. Bom, vamos multiplicar esses dois lados dessa equação por matriz A. Então, vamos obter AV1 mais AV2 mais AVM igual a por vetor nulo, que é vetor nulo. Eu vou denotar isso por duas estrelas. Bom, mas observem que AV1, como V1 pertence ao autoespaço W1, então isso é lambda1 V1. Mesma coisa para V2. AV2 pertence, como V2 pertence ao W2, então isso é lambda2 V2. E o último é lambda m Vm. Agora, para eliminar Vm, nós vamos multiplicar primeiro a equação por lambda m e subtrair de resultado a segunda equação. Então, o que nós vamos obter? Nós vamos obter o seguinte, que lambda m menos lambda1, colocando V1 em evidência, coeficiente é lambda m menos lambda1, mais lambda m menos lambda2, V2, mais o último vai ser lambda m menos lambda m menos 1, Vm menos 1, igual nulo. Bom, o coeficiente de Vm é zero, por isso eu já não escrevi. Bom, agora, observem que esse vetor primeiro pertence ao W1, segundo vetor pertence ao W2, porque é múltiplo de V2, e o último pertence ao Wm menos 1. Então, nós temos soma de m-1 vetores de nossos autoespaços que deu vetor nulo. Bom, então, por hipótese de indução, nós sabemos que a afirmação é válida para t menor do que m, então segue que esses vetores são nulos. Então, lambda m menos lambda i por vi é vetor nulo para i de 1 e menor do que m, certo? Observem que agora, como esse coeficiente, como autovalores são distintos, 2 a 2 distintos, então o coeficiente não é zero. Então, por isso, isso implica que vetor vi é nulo. Então, já temos que todos os vetores são nulos para i de 1 até m menos 1. Mas, nesse caso, primeiro a equação, nossa condição, implica que o último também é nulo. Então, Vm também é nulo. Então, nós demonstramos item A. Agora, vamos demonstrar item B. Item B vai facilmente seguir de item A. Então, vamos considerar qualquer combinação linear de elementos de base
de união de bases B1, B2 até Bt. Isso significa que temos uma combinação assim. Soma de por todos os vetores de primeira base, alguns coeficientes por V, lambda VV, mais soma de vetores de segunda base. Então, alguns múltiplos desses vetores, certo? E mais soma por vetores de última base, Bt, múltiplo de vetores dessa base. Então, vamos supor que temos essa combinação linear que deu vetor nulo. Então, precisa mostrar que todos esses coeficientes são zeros para mostrar que vetores são LI. Mas observem que esse soma é um vetor que pertence ao W1, autoespaço. Esse soma segunda é um vetor que pertence ao W2. E última é um vetor que pertence ao WT. Então, temos soma de T vetores que pertencem a autoespaços diferentes de matriz A. Então, item A implica que esses vetores são nulos. Então, temos que soma por todos os vetores de base BI, lambda VV, que isso é vetor nulo para todo I de 1 até T. Mas agora, usando que BI é base, como BI base, significa que BI é LI, certo? Então, BI LI significa que todos lambda V são nulos, são zeros. Então, para V de BI, onde I de 1 até T. Então, escolhemos qualquer combinação linear de vetores desse conjunto de união de B1, B2, Bt, certo? E mostramos que se esse soma é vetor nulo, coeficientes são zeros. Então, por definição, isso significa que esse conjunto é linearmente independente. Bom, agora falta demonstrar item C. Bom, item C segue facilmente, Sugiro vocês analisar de teorema 1 e item B. Bom, então esse teorema é importante porque ela mostra que para construir base de RN de autovetores, basta escolher base em cada autoespaço e juntar. Então, se juntando vamos ter exatamente N vetores, então isso significa que existe essa base. Se tem menos vetores, então essa base não existe e a matriz não é diagonalizável. Bom, agora falta escrever algumas observações que vai ajudar se vocês vão precisar decidir matriz é diagonalizável ou não. Então, vamos supor que λI é uma raiz de polinômio característico de A, certo? De multiplicidade NI. O que isso significa? Isso significa que polinômio característico pode ser escrito como x menos λI em potência NI por algum g de x, polinômio onde λI já não é raiz desse polinômio, que isso não é zero.
certo? Então, isso significa multiplicidade NI. Então, muito importante fato que eu não vou poder demonstrar, porque para demonstrar, precisa um pouquinho mais saber de álgebra linear. Quem vai estudar álgebra linear 1, vocês vão aprender isso. É o seguinte, que dimensão de alto espaço que corresponde ao lambda-i sempre é menor ou igual do que multiplicidade de esse raiz lambda-i. Então, esse fato é fundamental para decidir se a matriz é diagonalizável ou não. Então, WI, vou lembrar alto espaço associado ao alto valor lambda-i. Bom, como consequência disso, é fácil deduzir os seguintes dois fatos. Que, primeiro, que se polinômio característico de A possui uma raiz complexa, então a matriz A não é diagonalizável. E segundo fato, que também segue de mesmo resultado, é o seguinte, que se para algum I dimensão de alto espaço menor do que multiplicidade de correspondente raiz de polinômio característico, estritamente menor, então para algum I, então isso implica também que A não é diagonalizável. Bom, então é isso que eu gostaria de falar hoje. Então, próximo vídeo eu vou dar exemplos concretos como calcular, como descobrir se a matriz é diagonalizável ou não, e no caso afirmativo, como achar matrizes P e D. Obrigado.